Oi, gente. Eu tô de volta com mais uma videoaula para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É, não é exatamente cobrado no concurso, mas para você fazer, para você ter um bom desempenho, você tem que saber. Vou estar falando com vocês algumas dicas ortográficas é, que são muito utilizadas nas redações, nas dissertações, é, em entrevistas de emprego, né? Então, são muito essenciais no dia a dia. Então, partindo do princípio de que o conhecimento se concebe como algo incomensurável, dicas, sejam elas quais forem, elas são sempre bem-vindas. E as ortográficas, então, a gente nem pode entrar em questão, né? O fato é que, em se tratando dos estudos linguísticos, dúvidas e de uma forma geral, eles representam um fator de recorrência máxima. Então, primeira dúvida: à toa separado ou à toa com hífen? É preciso entender que antes vigorava e agora o que impera, tendo em vista as mudanças oriundas do novo acordo ortográfico. Então, vamos ver a explicação. À toa separado, denotando o sentido referente ao acaso, a esmo, sem fazer nada. Antes já era, e depois da nova reforma ortográfica, ele continua sendo grafada sem o uso do hífen. Haja vista que representa uma locução adverbial de modo. Vejamos um exemplo. Passava à toa todas as manhãs. Atestamos aqui então nesse exemplo que indica um fator circunstancial, ora relativo ao verbo passar, passava, né? No passado. À toa, antes grafado com o hífen e agora descrito sem ele à toa, refere-se a um adjetivo cujo sentido se desmarca por inútil, desocupado, insignificante. Então vamos ver o próximo exemplo. Não passava de um à toa, pois não demonstrava nenhum interesse em crescer, tanto pessoal como profissionalmente falando. Espectador com X ou espectador com S. Diversas vezes você se coloca na condição de um espectador, pois assiste a um filme, a uma peça teatral, a um programa de televisão e enfim. E você também pode se colocar na condição de espectador, pois além como tantas outras pessoas mantém uma expectativa acerca de algo, não é verdade? Então olha os dois exemplos. Quando eu vou falar a respeito da minha pessoa, estar assistindo a um programa de televisão, ou estar a um teatro, estar no cinema, eu vou ser um espectador com S. Mas, quando eu for me referir a ter expectativa, eu vou me transformar num espectador com X. Então, tomem nota disso. Aluguéis ou alugueres. Vamos saber aqui que ambas as formas são consideradas corretas, pois alugueres representa o plural de aluguer, que é uma forma usada em textos jurídicos e em Portugal, ainda que antiga. Então, alugueres é uma palavra que existe e ela é utilizada, tá? Projéteis ou projetes. Quando se trata de uma palavra paroxítona, cuja tonicidade recai sobre a penúltima sílaba projétil no G, o plural se demarca por projéteis, concebida como oxítona, cuja tonicidade recai sobre a última sílaba, no caso de projétil. Então, apresenta-se demarcada pelo plural, projetos. E o plural de gol segue as mesmas regras das palavras constituídas de tal terminação, OL. Temos faróis, anzóis e entre outras. Mas o gol, quando pluralizado, ele apresenta-se como gols. A gente vai acrescentar só o S, não vai ter a terminação IS. Pois essa palavra ela é oriunda do inglês go. Vamos para o próximo exemplo. Hambúrgueres ou hambúrgueres? O correto é hambúrgueres,
pois no caso do aportuguesamento, dá a palavra em evidência. Outro exemplo. Ela teve 2 ou mais gravidezes? Gravidezes sim. Por mais que não seja assim tão recorrente, às vezes causa um certo estranhamento, pois o plural segue as mesmas regras dos substantivos terminados em Z, como é o caso de raízes, cruzes, gizes. Então a gente vai acrescentar o ES quando uma palavra for terminada em Z. Então por isso gravidezes. Currículos ou currículos. A forma pluralizada no latim currículo é currícula. No entanto, quando aportuguesada, a tal palavra se expressa assim no plural, currículos. E os faxes ou faxes? A forma faxes é aceita por alguns estudiosos da língua. No entanto, essas regras que postulam que os substantivos terminados em x são invariáveis e demarcados pela indicação do número somente por meio de um determinante, pelo artigo. Então, logo a gente vai falar os fax. Eu só vou mudar o meu artigo. Outra dúvida recorrente é para mim fazer ou para eu fazer. Mas para acabar de vez com essa dúvida, a gente tem que pensar que o mim é um pronome pessoal oblíquo. Portanto, ele não pode exercer a função de sujeito a uma oração. Então, nesse caso aqui, o mim não faz nada, certo? O correto é para eu fazer. Temos agora aqui o uso de menos ou menos. Então, nesse caso aqui, ela é super fácil, até porque a forma menos não existe, então não vai existir essa palavrinha, menos, sempre vai ser menos. 14 ou 14. Nesse caso aqui, temos duas formas corretas e sempre poderemos usar as duas. Então, muitas pessoas pensam que errou, às vezes quando foi preencher uma folha de cheque, ou quando em alguma situação teve que escrever esse número por extenso. Então, as duas formas estão certas, 14 com o QU e 14 com o C. São 1h ou é 1h? Nesse caso aqui, o verbo, ele deve concordar com as horas. Portanto, é 1h, são 2h, e assim por diante. Então, a gente sempre tem que prestar atenção na concordância do verbo ser. Mas olha aqui no exemplo, se são 12 horas. Mas se eu for substituir 12 horas por meio-dia, então o certo será meio-dia. Então, vamos anotar essa dica. Anexo ou em anexo? Dizer que algo está em anexo é o mesmo dizer que algo está anexado. Portanto, a palavra deve concordar com o substantivo a que se refere. Anexas seguem as promissórias, anexo segue o recibo, os documentos solicitados estão anexos. Já a forma em anexo é uma forma invariável. Portanto, ela não vai para o feminino e nem para o plural. Então, vamos tomar nota disso. Em anexo, seguem as promissórias. Em anexo, segue o recibo. Em anexo, seguem os documentos solicitados. Então, vamos notar aqui que aqui não houve uma mudança de gênero e nem de plural. Continuou em anexo. Já a palavra anexo, ela vai variar, tanto de gênero quanto de plural. Degraus ou degraus? Só existe uma forma correta para o plural da palavra degrau. E essa palavra é degraus. A terminação ais só deve ser empregada apenas nas palavras terminadas com AL, como canais, animais e anuais, que veio do canal, do animal e do anual. Viram só que essas dicas são super importantes para ajudar a acabar com todas as dúvidas. São dicas simples, mas elas são completamente úteis no nosso dia a dia e nos ajudam a ampliar o nosso conhecimento
para fazer qualquer concurso na área de língua portuguesa. Então vamos tomar nota de todas essas diquinhas para a gente sair super bem em todas as provas de concurso, ok? Então obrigada pela atenção e vamos para as atividades. Bom pessoal, então para relembrar o que nós vimos na nossa videoaula, nas frases abaixo, quais os termos entre parênteses devemos usar? Primeiro exemplo. O biscoito de água e sal possui menos ou menos calorias? Em anexos ou anexas seguem as notas fiscais. Como saí tarde do trabalho, passei na lanchonete e comprei 2 hambúrgueres ou hambúrgueres para o jantar. As dívidas totais resultaram em um montante de 14 ou 14 mil reais. O professor passou muitos trabalhos para mim ou para eu fazer ao longo do semestre? Vou dar um tempinho para vocês para a gente ver as respostas. Bom, pessoal, acho que agora já deu para vocês verem quais serão as respostas corretas. Então, no primeiro exemplo, o biscoito de água e sal possui menos calorias. Menos não existe. As notas fiscais, elas seguem anexas, não em anexas, pois relembrando, em anexo, ele não vai mudar para o feminino e nem para o plural. É uma palavrinha invariável. Como saí tarde do trabalho, passei na lanchonete e comprei 2 hambúrgueres, pois devido ao aportuguesamento, a gente vai acrescentar o ES no final. As dívidas totais resultaram em um montante de 14 ou 14 mil reais. Então, nesse caso, os dois termos estão corretos. O professor passou muitos trabalhos. O professor passou muitos trabalhos para eu fazer ao longo do semestre. O para mim não existe, moçada. Então, em relação às ortografias, às dúvidas ortográficas, essa foi a nossa videoaula.